Olá, Mads, aqui é a Vê Madeiro. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí, Caio, o que você fez de bom essa semana? Esses dias eu voltei a assistir o Cowboy Bebop, um animezinho já antigo pra caramba, dos anos 90, mas é muito maneiro ali, sci-fi com nave, essas paradas assim. É um tema que eu gosto muito, mas tem pouca coisa legal sobre, né? E esse anime pega muito bem esse universo sci-fi, assim. O Cowboy Bebop, ele fez muito sucesso ali, né? Apesar dele ser do finalzinho dos anos 90, né? Ele fez muito sucesso no começo dos anos 2000. Aqui no Brasil, inclusive, até um pouquinho depois, né? Porque demorou muito pra vir pra cá. E ele tem músicas muito boas, né? Músicas que fazem muito sucesso até hoje. A trilha sonora é muito boa. Tanto de abertura quanto de encerramento. Ele tem uma boa história, né? Eu acho que... Eu não tenho muito contato com gente mais nova, né, com o taquinho mais novo, mas pelo menos na minha época todo mundo sabia que era Cowboy Bebop. Eu mesma confesso que eu nunca terminei de assistir. Comecei várias vezes e nunca terminei. Eu também, eu sempre começo, assisto os primeiros episódios, alguma coisa acontece que eu tenho que parar. Sempre isso. Mas dessa vez eu vou... Já tô na metade, já vou assistir completo. Nem é tão grande, né? Daquela época que anime tinha 24 episódios. Porque eu não sei se é o caso de Cowboy Bebop, né? Mas naquela época era muito comum eles não adaptarem a história inteira pro anime. Hoje em dia, geralmente eles adaptam tudo. Só uma parte, né? Que a intenção deles, na verdade, era de fazer ler o mangá. Confesso que não sei se é o caso de Cowboy Bebop, mas pelo que eu sei, ele tem uma história pelo menos fechadinha. Não, já é bom, já tá valendo. Pois é. E você? Então, essa semana a gente viu Arm of Darkness, né? Que é o terceiro filme da trilogia do Evil Dead. Isso. Ele é meio diferente dos outros, né? Eu acho que nesse eles já desistiram do terror. Ele puxa mais pra fantasia, né? Ele puxa mais pra comédia, né? E bastante comédia, mais zoado. Todos eles são bem zoados, mas falar. esse é mais exagerado na zoeira. Todos eles têm aquele humor negro, né? Mas esse eles botaram mais comédia do que nos outros. Eu gostei muito do filme ainda assim. Eu adoro esse gênero bem escrachado, com aquela violência bem cômica, né? Não é pra você levar a sério. É bem trash, né? Aquele monte de sangue jorrando. Eu me diverti vendo, não importa. Eu adoro esses filmes meio B, C, D, Z. Mas eu acho que eu ainda gostei mais do segundo, nem do primeiro, eu acho. O primeirão, aquele original, pra mim é o melhor. Eu gosto do primeiro, mas é que eu gosto do segundo porque a atuação do Ash, ela é ainda pior do que no primeiro, porque eu acho que no primeiro eles ainda estavam tentando levar o bagulho um pouco a sério, né? E no 2 eles já estavam cagando, é zoado mesmo, vamos zoar. E aí a gente tem o famoso groove. Mas é divertido, a trilogia toda é muito boa. Parem pra assistir, que vocês vão se divertir, com Cara, certeza. Evil Dead é maravilhoso. É um dos meus filmes favoritos da vida, sério. E só pra comentar, essa semana também eu passei bastante tempo jogando Pokémon Café. É um joguinho bobinho, né, desses de puzzle. É igual o joguinho de celular. Tanto que na realidade ele tem pra celular, né? Ele tem pra Android, pra iOS, mas também tem pra Switch. Então eu tô jogando no Switch, simplesmente porque eu achei mais divertido jogar no Switch. E ele é bem divertidinho. É desses de puzzlezinho, se você gosta, vai curtir, né? De ficar juntando corzinha. Só que você tem que ir fazendo linkinhos, assim. Você tem que ir fazendo bolinhas, vamos botar assim. E atingir os objetivos das fases. Mas ele é gratuito. Então é legal pra galera que quiser um joguinho gratuito de Pokémon e mega fofinho. E pra quem tiver curiosidade, eu fiz uma matéria lá no NGF sobre esse jogo. Então quem quiser dar lá uma conferida no NGF Cast, aliás, no NGF Sem Limites, em que vai ter não só a minha matéria, como tem o Madcast lá também como conteúdo. Isso aí, dá uma conferida lá que tem bastante coisa interessante. E agora as mensagens do episódio passado, que foi sobre Pixar. No YouTube, a Vitória falou: adorei tudo. Adorou tudo do episódio ou foram os filmes da Pixar? Os dois, eu acho que ela gostou dos episódios, dos filmes da Pixar, ela gostou de tudo. Que bom, obrigado por ter adorado tudo. Obrigada. Eu não sou da Pixar, mas eu agradeço por ele. Eu finjo que eu sou. E o Daniel falou: Wall-E é o melhor e série concorrente é a melhor animação ever. Toy Story 3 eu passo o filme inteiro chorando, não dá. Mas vocês não citaram Os Incríveis? Ele tá falando aqui que o negócio dos Incríveis é que é Watchmen mais Quarteto Fantástico numa linguagem acessível. E uma curiosidade inútil que ele vem trazer: o Andy tem a mesma idade que eu, fica emocionalmente pesado pra burro acompanhar a vida dele através da visão dos brinquedos. Os Incríveis realmente, assim, vai ficar pra uma próxima lista. Eu gosto bastante do filme, mas
Infelizmente não entrou nos meus 5 favoritos, né? Porque eu só podia trazer 5. Se eu pudesse trazer isoladamente 10 meus, eu com certeza colocaria Os Incríveis. Mas no top 5 não tava, né? Eu acho que ele ficaria ali em 6º, 7º. Na minha lista não entra porque eu acho esse filme mais ou menos. Eu gosto porque eu entendo o que ele quer falar. Eu entendo essa comparação de Watchmen mas Quarteto Fantástico, porque ele tem toda essa coisa de super-heróis. Não, e quem vigia os vigilantes, né? De herói virar uma coisa ilegal, porque eles estão quebrando a cidade e eles são fora da lei. Que é uma coisa bem parecida com o Watchmen. E o Quarteto Fantástico pelo fato de ser um grupo, né? Um grupo pequeno, que é mais família ali e tudo mais. Então, realmente, é uma boa junção. Foi uma boa analogia aí. E eu gosto, mas infelizmente, quem sabe numa próxima lista, se a gente fizer, eu coloco. E realmente, assim, o Andy, ele não tem exatamente a mesma idade que eu, né? Mas tem uma idade próxima ali, né? Porque a gente meio que cresceu vendo aquilo. E então é o que a gente falou, quando a gente chega no Toy Story 3, a gente já é marmanjo, a gente já tá adulto. E aí parece que é uma coisa triste, não só pra gente que tá se despedindo dos brinquedos, como pros brinquedos que estão se despedindo da gente. Eu tenho brinquedo até hoje de quando eu era pequena, você sabe disso. Eu tenho boneco de pelúcia que eu não me largo por nada. E por aí vai. Não adianta. Com certeza. Essa parte de você mudar de criança pra adulta é uma fase bem complicada e você presenciar outro, você se sente bem naquela situação, né? É porque na realidade a gente não para pra pensar quando a gente tá vivendo, né? O emocionante é quando a gente vê de fora. Exatamente. Aí isso pega bem no emocional mesmo. E agora a gente vai lá pros comentários do Instagram. Lá eu perguntei pra galera qual era o filme favorito da Pixar deles. Então, o Felipe Faulkner respondeu Procurando Nemo. Boa. O Caio já tinha falado, né? Então... Tá na nossa lista. Eu já disse que eu não gosto. Lá as meninas do Tava Imaginando responderam Os Incríveis. É igual o Daniel. Infelizmente não entrou na minha lista. É um filme que eu gosto muito, mas quem sabe numa próxima. O Vitor falou Monstros S.A. Muito bom, Esse tava na minha lista, pelo menos, né? Sim. Muito bom. A Paloma falou: eu amo um curta-metragem da Pixar que se chama Bao. Já assistiram? Já. Eu gosto muito da maioria dos curta-metragens da Pixar. Eu não vou falar de todos porque eu não vi todos, mas todos que eu vi eu gostei muito. Não dá nem pra falar muito dele que já dá spoiler, porque ele é bem pequenininho, mas ele tem uma mensagem bem bonita, né? Bem importante. É bem família também, né? Exatamente. Eu acho que se você juntar ele com o Coco, você desidrata de tanto chorar. Vejam lá no YouTube, ele é bem curtinho. Ele é bem curtinho e vale a pena. Ele tem uma animação muito bonita, óbvio, né? Pixar. E a história é bem legal e num tempo curto, né? Legal como a Pixar consegue trazer essas coisas sentimentais pequenininhas. É uma excelente dica. Vão lá e procurem. Bao, B-A-O. O World Painter disse Vida de Inseto. Também tava na nossa lista. O Caio Derlan disse Toy Story. Não sou eu. Esse é o Caio Derlan, não é o Caio Mozão. O Hugo falou Viva, a Vida é uma Festa, que é o meu favorito. Que ficou em primeiro lugar. Da vida. E a Loba falou que era Valente, mas depois de ver Dois Irmãos ficou difícil de escolher. Eu entendo, também gostei muito de Dois Irmãos. Eu acho um puta filme. Então, te entendo, Loba. E pra quem gostou, quem quiser participar das próximas enquetes que a gente fizer, segue a gente lá no Instagram, Madcast_BR. Lá você fica por dentro, você pode comentar tudo que a gente posta, além de poder participar dessas pequenas enquetezinhas que a gente joga lá. É isso aí, confiram lá que tem sempre coisa interessante. I'm Batman. Então hoje a gente vai falar sobre Batman nas HQs. Isso aí, é o meu herói favorito de todos os tempos. É um dos heróis que eu mais gosto também, da DC, né, Comics, que é a nossa editora queridinha, né, vamos botar assim. E aqui a gente só vai falar de Batman nas HQs. A gente não vai comparar com filme, não vai falar de cinema, série, não vai falar de nada disso. Então, é só HQ, história em quadrinho e fim. Sim, a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre o personagem, a origem e falar histórias que a gente curte, né? Falar um pouco sobre nossas histórias favoritas. Então, o Batman apareceu a primeira vez na Detective Comics, lá em 39. Ou seja, faz bastante tempo, né? Já é um senhorzinho. Ele saiu um pouco depois do Super-Homem, né? Que é o primeirão lá da DC, né? Ele foi criado por Bob Kane e Bill Finger. As HQs mais antigas dele era bem mais canastrão, assim. Focava mais no lado detetive do personagem, né? Então a gente tinha mais piadocas. Ele era mais colorido.
A gente até tem umas histórias aqui de antigonas, as primeiras histórias dele, e realmente é muito diferente dos mais atuais, né? Ele era mais felizão, né? Mais bobão, mais... Nice guy. Isso, boa pinta, né? Ele investigava, fazia as paradas dele, lutava contra os bandidos, dava tiro. Mas o foco era a investigação. E, inclusive, nesse iniciozinho, né? O Batman matava os inimigos sem problema nenhum. Se tivesse dar tiro, ele dava. Se tivesse jogado de precipício, ele tacava. Não tava nem aí pra isso. E isso mudou lá nos anos 50, quando eles decidiram voltar os quadrinhos para um público mais infantil. E aí decidiram criar a regra de que o Batman não mata. Sim, porque essas HQs dos anos 30, anos 40, eles pegavam muito daquelas revistas pulp, né? Aquelas revistas de 50 centavos, 30 centavos, que contavam histórias curiosas, de detetives, de monstros, sci-fi. Também era nessa que saiu os pornôs? Porque antigamente era bem comum você ter umas revistas com história em quadrinho pornô. Também tinha tudo isso. E o foco não era criança e tal, era quem curtia esse tipo de literatura. Eles só pegavam esse tipo de história e animavam, né? Animavam não, desenhavam, né? Criavam as histórias em banda, baseados muito nessas histórias dos anos 40. Mas nos anos 50 isso foi mudando, eles foram percebendo que crianças estavam se interessando mais, no final dos anos 40, por aí, e por isso eles focaram mais em histórias mais voltadas para o público infantil, né? Tanto é que eles trouxeram sidekicks, né? Nos anos 40 foi quando chegou o Robin, o Robin, exatamente, que é pra apelar mais ao público infantil e mostrar aos pais que isso não é uma coisa que crianças podiam curtir, né? O próprio Robin é um representante, né? Porque ele é uma criança, ele tem seus 8 a 10 anos, dependendo da HQ, né? Geralmente é por volta dos 10, mas fica nessa média. O primeiro Robin, pra gente lembrar, foi o Dick Grayson, né? Que ele era malabarista, ele trabalhava no circo. Ele foi o primeiro Robin, é o Robin que a gente tem mais famoso até hoje, né? É o que as pessoas, quando pensam no Robin, geralmente pensam no Dick Grayson. Tiveram 5 milhões de Robins, mas esse é o mais famosão mesmo. E os pais dele morreram e o Batman acolheu ele, né? Que ele viu que o garoto tinha potencial. Isso. Em cada história tem uma vertente diferente, né? Pra como os pais dele morreram. Mas a mais famosa é que deu problema no circo, né? O circo pegou fogo, etc. Ele não conseguiu salvar os pais. E o Batman acolheu ele antes que ele sucumbisse à vingança e à tristeza. Acolheu e levou ele pra combater o crime junto. Porque seriam os bandidos, os mafiosos, aí depende da história, quem teria atacado fogo no circo. Então é legal, né? Você ver como... Essa era a ideia, mesmo sendo uma coisa um pouco mais séria, acabava trazendo esse alívio cômico e tendo a criança ali no meio, acabava que as crianças se sentiam identificadas. E a gente vê como o público altera também a forma com que eles contam a história, né? Como eles viram que as crianças estavam se interessando mais, eles tiveram que se adaptar a isso, né? Porque a gente não podia ter cabeça explodindo para um público infantil, né? Exatamente. No quadrinho Batman 232, ou 232, Filha do Demônio, em 1971, temos a aparição do vilão Ra's al Ghul, pela primeira vez. Esse é um dos vilões mais conhecidos, mas pra quem lê a HQ, né? Porque quem vê filme não sabe muito bem quem é Ra's al Ghul, não. Ele é o cara que tem o poço de Lázaro, né? Ele sempre vai se ressuscitando. Se você não morrer, tipo, de explodir cabeça, sei lá, se você não explodir, se o corpo ficar... inteirinho, né? Bem inteiro, você pode mergulhar no poço de Lázaro e voltar. Só que cada vez que você volta mais louco. Exatamente, você vai alterando sua cabeça. Esse é um dos vilões mais icônicos do Batman, pra quem curte as HQs, né? E foi com a história dele que o Batman foi começando a ter essa pegada mais dark, né? Começando a ter essa pegada mais de insanidade, essa coisa assim mais psicológica. Até porque, como a gente falou, ele cada vez vai ficando mais louco. Então não dava pra trabalhar isso de uma forma muito comédia, né? Tinha que já realmente ir começando a aprofundar mais e a botar esses tons mais pesados. Nessa época, nos anos 70, ainda era mesclado. Ainda tinha um pouco dos traços coloridos, ainda tinha um pouco da comédia, mas aí tava começando a entrar a parte mais dark, né? É isso que eu quero dizer. Ele foi começando. Ele ainda não é o Batman que a gente conhece hoje, mas foi quando eles começaram a levar um pouco mais a sério, né? Aliás, voltaram a levar um pouco mais a sério, mas pra outro lado, começando a dar aquelas sombreadas, vamos botar assim. Isso. E foi graças a isso, né, que hoje que foi evoluindo, e hoje a gente tem o Batman como a gente conhece, que é aquele cara bem sombrio, bem trevoso. E
E a partir dos anos 80 que foram introduzindo histórias mais dark, e por aí vai. E hoje em dia nós temos o Batman com esse tom que a gente conhece, né? Que a gente tá mais acostumado. Que é o que todo mundo pensa hoje em dia. Exatamente. E só a título de curiosidade, né? A gente decidiu trazer aqui também quando foi que o Joker, ou Coringa, apareceu pela primeira vez. Porque, apesar de pra mim o Ra's al Ghul ser um vilão mais legal, o Joker, ou Coringa, é o vilão mais famoso do Batman. Todo mundo sabe quem é Coringa. Ele não é só o vilão mais famoso do Batman, como ele é considerado o vilão mais famoso das histórias em quadrinhos, né? Ele bate de frente com Darth Vader no cinema. Eu acho que ele é um dos vilões mais famosos, ponto, né? Exatamente. Não tem uma pessoa que não saiba quem é Joker, quem é o Coringa, né? Ele é símbolo aí de várias paradas, né? Muita gente gosta de tatuar ele como algum símbolo, usar ele como imagem de loucura, desse cara que faz o que quer, que não tá nem aí pra dinheiro, essas paradas assim, né? Ele já virou um ícone, né? Ele é o loucão mesmo, né? O cara que só quer rir e pra ele a vida é uma piada. É isso. Exatamente. O Coringa apareceu no Batman número 1 em 1940. Ele tá lá desde o início, né? Eu acho que eu tenho essa história aqui num compilado e é muito interessante ver o surgimento do vilão mais famoso dos quadrinhos, né? Ele foi criado... Tudo indica que ele foi inspirado num personagem interpretado por Conrad Veidt no filme O Homem que Ri, de 1928. Deve ter os traços desse personagem, né? Pelo que eu entendi, o filme já tava aí, né? Como a gente viu, 28. Eles gostaram muito e decidiram fazer uma coisa realmente baseada. Então lembra bastante, apesar de não ser igualzinho. Uma coisa interessante é que durante muitos anos o Kane e o Robinson ficaram disputando pra dizer quem foi que criou de verdade o Coringa. Mesmo que na forma escrita, né, tenha tido uma contribuição do Finger, os dois foram que brigaram durante todos esses anos, dizendo, não, eu que criei, não, fui eu que criei. E provavelmente foi um pouquinho de cada, né? Exatamente. Essa parada de... Muito infantil isso, né? Porque depois que o bagulho faz sucesso, todo mundo quer os ovos, né? Mas o Bob Kane foi muito esperto, cara. Ele foi o primeiro do universo dos quadrinhos, dos roteiristas, dessa galera que trabalha com quadrinho, a acreditar o seu nome no trabalho. Porque antigamente era só Marvel, era só DC e acabou. Eles não acreditavam. Era da editora, né? Não é que nem um livro que você pega e tem o nome do cara lá na capa, né? Era só o nome da editora e acabou. Quem escreveu, não importa. O problema é da editora e ponto final. E ele falou, não, os meus quadrinhos vão ter o meu nome lá, tem sempre que ter o meu nome e tá em documento. Tanto é que até hoje tudo que você for ver do Batman, desenho, ou de qualquer filme, história em quadrinho, tudo que tiver o Batman, se ele aparecer, o nome do Bob Kane tem que estar lá. E ele tem que ganhar os royalties dele. Mas... Nesse caso agora é a família dele que ganha, né? Mas o que eu quero dizer é que graças a isso, hoje em dia, qualquer história em quadrinho que a gente pegue, tem o nome do roteirista, do desenhista, tem todos os créditos. Tanto é que o Stan Lee aprendeu com isso, né? Ele viu que o Bob Kane se resguardou não só financeiramente, mas artisticamente, né? Ele quer aparecer e ele pegou essa ideia pra ele. Tanto é, por isso que o Stan Lee é o que é hoje, porque ele se baseou no que o Bob Kane fez, né? Foi trazer pra si os seus trabalhos, né? E o plano inicial, independente de quem escreveu, era que o Joker tivesse morrido na sua primeira aparição. Mas acabou que a editora não deixou que matassem ele. E aí, graças a isso, o personagem foi progredindo, foi crescendo. E é por isso que hoje ele é o arqui-inimigo do Batman. Não tem Batman sem Joker, não tem Joker sem Batman, né? Isso inclusive é uma coisa que a gente vê muito nas histórias, eles falando exatamente isso, né? Que um depende do outro. Exatamente. Isso. Ver essa dualidade, assim, nas histórias do quadrinho é sensacional. E começou aí, né? Hoje em dia nós temos sempre esses debates que saem dos quadrinhos, né? De que o herói não existe sem o vilão não existe sem o herói. E esse debate começou justamente aí. Inclusive, mesmo que esse episódio aqui seja sobre HQs, né? Essa é uma das cenas mais famosas que a gente tem nos Batmans do Nolan. Que é o Joker falando isso, que ele não faria nada sem o Batman porque ele existe graças ao Batman. Exatamente. E é daí que vem isso. Uhum. E só, por curiosidade, se você algum dia ler Príncipe Palhaço do Crime ou Bobo da Corte do Genocídio, isoladamente, também estão falando do Joker. Também são títulos que deram pro Coringa ao longo dos anos. Apesar dele ser mais conhecido como Coringa, também são títulos que ele tem. Igual Batman, tem Caped Crusader, Dark Knight, ele tem 1 milhão de nomes, né? Em português é o Homem na Sombra ou o Homem Morcego. Isso. Não dá, cara. I'm Batman.
Então a gente decidiu trazer as 2 histórias que a gente mais gosta do Batman nas HQs. Pra gente conversar um pouco e dar de dica aí pra galera pegar pra ler, né? Isso. A gente não vai falar com spoiler. Assim, a gente pode comentar algumas coisas que acontecem na HQ, mas a gente não vai entregar final nem vai dar spoilers grandes. Que é justamente pra galera que não leu poder simplesmente se interessar e ir atrás, porque são todas muito boas, né? A gente só vai conversar um pouquinho sobre, né? Isso. Então, Caio, quer começar? Sim. A primeira que eu vou trazer aqui é A Corte das Corujas. Uma série que foi lançada em 2011... como parte do reboot dos 952. Um dos milhões de reboots que a DC fez. Eles resolveram fazer com o Batman, começar com essa nova saga da Corte das Corujas. A Corte das Corujas já existia no universo da DC, mas eles resolveram dar uma nova cara, né? Com essa nova linha de quadrinhos. Ela é uma organização dessas, tipo, culto, né? De gente ricaça. Esses cultos que a gente vê direto aí, tipo Illuminati, tá ligado? Esses cultos de gente ricaça aí pra dominar as coisas por trás dos panos, né? E ele se vem contra o Batman e o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, né? Porque eu não li HQ, eu confesso. Só que pelo que eu sei, a Corte das Corujas na realidade vai atrás do Bruce Wayne, sem saber que ele é o Batman, e simplesmente porque ele é um ricaço. Então eles estão querendo seduzir o Bruce Wayne, né? Chega ali. E ele é filantropo, né? Ele tenta ajudar, ele tenta criar a faculdade com o nome dele, ele tenta ajudar a comunidade, criar biblioteca, essas coisas. E isso vai contra alguns políticos, e por trás desses políticos está a Corte das Corujas, né? E também o Batman, por ser também um guardião de Gotham, né? Os dois são guardiões do seu jeito, né? O Bruce Wayne e o Batman. Então ambos estão no caminho desse culto, né? E eles se veem obrigados a atacar o Batman e o Bruce Wayne. Eu não sabia que eles tentavam atacar o Bruce Wayne. Pra mim, eles só tentavam trazer o Bruce Wayne pra lado. Pra poder ser assim, agora que você tá do nosso lado, você tem que jogar junto com a gente. Exatamente. Eles querem tirar o Bruce Wayne do caminho deles. Essa é a parada, sabe? Mas eles também querem usar a influência do Bruce Wayne, porque ele é uma pessoa muito influente, mesmo não sendo político. Exatamente. Eles querem fazer os planos dele, né? Essa HQ é muito legal, porque ele combina tudo que o Batman tem de interessante, que as pessoas gostam, né? Que é a parte detetive dele. Ele luta, ele usa a inteligência dele, tem tudo que tornou o Batman tá bem pontuado ali nessa série, né? Ele também trouxe o Garra, que é um dos meus vilões favoritos. Ele é recente, mas ele é tipo o Batman, assim, ele usa artes marciais. Ele é tipo um ninja com uma roupa de coruja, mas que mete a porrada. E não tem medo de matar, na realidade, essa é uma das críticas que ele faz ao Batman, né? Que ele diz que ele termina o que o Batman não consegue terminar. Exatamente. E o Garra já virou um dos vilões favoritos aí dos quadrinhos pra mim. Isso é o plot, né? A história não é isso. Como ela começa. Eu não vou falar mais, que é pra não dar spoiler. Exatamente. Né? Mas ela começa assim. Eu só tô querendo deixar isso claro, porque parece às vezes que é um spoiler, mas não é. Isso realmente é o plot, é uma coisa bem básica da história. A história vai seguindo e o Batman tem que ir investigando a sociedade, por aí vai. E descobrindo os podres, né? Exatamente. Então é uma HQ bem legal. Como você disse, ela é um pouco mais recente, né? E você ainda acha ela bem fácil. E até por um preço ok. Ela é legal pra quem curte todas as características do Batman. E também é legal pra quem curte essa parada de cultos que tomam conta pelas sombras, sabe? Isso é um tema bem interessante, por incrível que pareça, tem muita coisa sobre isso. Eu acho um tema bem legal, não acho por incrível que pareça, não. E tá legal lá nessa HQ, tá muito maneiro. Na edição definitiva, ela é dividida em 2 partes, não tem um compilado só com as duas. A gente tem o Corte das Corujas e a Noite das Corujas, se eu não me engano, não é isso? E originalmente ela saiu em 9 partes, mas hoje em dia é muito difícil você conseguir comprar quebradinho assim, né? É só o compilado mesmo. Que aí é parte 1 e parte 2. Só pra vocês não ficarem perdidos quando forem procurar, porque realmente tem a Noite e a Corte. E um complementa o outro. E qual é o primeiro? É a Corte? A Corte das Corujas, é onde começa tudo dessa nova saga. Então agora eu vou puxar o meu. Fala aí. A história que eu trouxe é a história que eu sei que foi a que eu mais gostei até hoje do Batman. É uma história que ela não tem tanto Batman com as suas características todas, mas é porque eu gosto dessa história de fantasias, né? Então eu vou trazer aqui Batman, Dia das Bruxas. Que não confundam com O Longo Dia das Bruxas. Sim, são 2 histórias diferentes. E que não tem nada a ver uma história com a outra. Elas não são interligadas, apesar de parecer. Mas no Dia das Bruxas, a gente tem 3 histórias distintas que se passam
como o nome diz, no Dia das Bruxas. Ela é uma HQ de 2014, que originalmente foi lançada em 3 volumes aqui. Então ela sempre foi curtinha. Mas hoje em dia você consegue comprar um compilado com a história inteira. Que é a que a gente tem aqui. A gente tem o compiladinho fechadinho. Isso. A história começa com o espantalho, com o Batman perseguindo o espantalho. E no meio da correria, das coisas, o espantalho consegue atingir o Batman com o gás do medo. E... como ele sempre faz, né? É, exatamente. E pra quem conhece o espantalho, essa é uma das armas principais dele, né? Geralmente ele aparece com esse gás do medo. Só que não é uma coisa rápida, né? Fica no sistema durante muito tempo, ou até ter uma cura. Então o Batman fica afetado por conta disso. Então ele não só deixa escapar o espantalho, como acaba deixando escapar o Chapeleiro Maluco, o Mad Hatter, que é um dos vilões menos falados do Batman e é um dos que eu mais gosto. É, um vilão que a loucura dele é baseada no Mad Hatter. É, da Alice no País das Maravilhas. É, o nome não tá aí de forma gratuita e o cara é um lunático que realmente acha que é o chapeleiro, né, da Alice. É, ele é um pedófilo maluco, né? Isso, Ele aparece pouco na história, apesar de aparecer, e como eu disse, por conta disso ele deixa fugir. O Batman vai pra casa, né, todo desconcertado, e acaba sendo visitado... E drogado, né? Drogado, desconcertado, e recebe a visita do pai dele. E o pai dele chega e avisa pra ele que ele vai receber a visita de 3 fantasmas. Aí a gente entra naquele conto de Natal. Que maluquice, né, cara? Exato, só que é o conto de Natal no Halloween. Então ele é visitado pelo espírito do... Eu não me lembro, confesso, se ele chama de espírito do Natal ou espírito do Halloween. Eu sei que ele é visitado pelo fantasma do passado, fantasma do presente e pelo fantasma do futuro. E cada um desses fantasmas é representado através de um vilão do Batman. Então a gente tem o Joker, a Era Venenosa, e eu não vou falar o terceiro, pra não estragar. E não vou falar o que acontece também. Mas ele é dividido em 3 contos, né? A partir daí. Isso. A gente tem o primeiro conto junto com o primeiro fantasma até um ponto. E aí depois os outros 2, cada um em um conto, e no último o encerramento, né? O último conto e encerramento. Esse formato de roteiro que eles fizeram nessa história é muito legal, né? Dividido em 3 partes e cada parte sendo representada por um fantasma. Um fantasma barra vilão, né, dele. E eu gosto, assim, não é uma história que, se você quer ver o Batman na sua essência, se você quer ver o Batman detetive, o Batman sombrio, o Batman mega inteligente, essa não é a história pra você. E também não tem muita porradaria, né? Ela é uma história bem mais calma, monótona, né? Explorando os medos do Batman. E tudo assim, com muita fantasia, com muita loucura no meio. Então é pra você ler sem muita pretensão, sem ter aquela cabeça muito fechada. Sim, ele explora uma parte mais psicológica, né? Fica muito interessante a forma de observação dessa HQ, né? Eu acho que vale a pena a dica porque... pra variar um pouco, né? Daquela de porradaria e ir pra um lado mais... mental, né? Cair um pouco na loucura. Como eu li muito Batman muito seguido, eu gostei de ver essa quebra. E talvez seja até por isso que seja uma das HQs que eu mais gosto dele. A única coisa que eu não gosto dessa HQ é a arte, né? Ele tenta trazer um pouco de um traço parecido com o Dr. Seuss pra mim, mas sei lá, eu acho que não combina muito bem com o Batman. O desenhista, ele tem esse traço característico dele. Normalmente as histórias dele têm esse traço. Eu concordo que não é um dos traços mais bonitos que tem, mas não chega a me incomodar. Eu acho que é mais pra trazer esse lado meio de loucura mesmo, né? O traço tá ligado com o roteiro. Mas não sei, eu acho que pra mim não... Ele é um traço mais quadrado e mais simples, vamos botar assim, não tem muitos detalhes. É pra dar aquela sensação de que alguma coisa tá errada mesmo, né? Pode ser. Se não é assim, se não foi proposital, acaba passando e complementa a história. Então é isso, ela é muito boa, na minha opinião, e eu acho que todo mundo deveria ler, e não é uma história muito comum, né? Pouca gente conhece e já leu essa. É mudança de passo, né? Maneiro. I'm Batman. E qual o próximo que você trouxe aqui pra gente falar? Então, agora eu trouxe uma das HQs mais famosas do Batman. Pra contrastar com o Dia das Bruxas, que é uma das menos, eu trouxe pra gente falar sobre o Piada Mortal. Esse aí é icônico demais, né? Eu acho que quando a gente fala de HQ de Batman, as primeiras 3 HQs que vem na cabeça é Batman Ano 1, Batman Cavaleiro das Trevas e Piada Mortal. Não tem jeito. Com certeza. Essa foi a primeira HQ que eu li, ever. Foi você que me emprestou, inclusive, falou que era muito bom. Primeira HQ da vida. De história em quadrinho? Que eu li inteira, sim. Eu já tinha lido, tipo, alguma coisa de Red Sonja, por exemplo, mas eu nunca cheguei a concluir, sabe? Só folheou, assim. Isso. Parar pra sentar e ler sério, esse foi o primeiro. Foi o primeiro. Até porque eu tinha muito preconceito com história em quadrinho, como a maioria das pessoas que não conhece tem. Acaba sendo confuso pra quem não conhece entender cronologias, onde começa, onde termina. E como você falou, não, senta aqui, que esse aqui é um arco fechadinho, é legal, foi o que eu fiz e eu gostei
muito também. E como ela é curtinha, ela é uma excelente HQ de entrada, realmente, para as pessoas entrarem no universo. Ela tem uma linguagem fácil. Então, falando um pouquinho da história do Piada Mortal, apesar dela ser muito famosa... Ela tem uma linguagem fácil, mas a história em si é pesada pra caramba, né? Então, isso que eu ia começar a falar agora. Essa é uma HQ mais icônicas do Alan Moore, que foi publicada em 88. Ela conta a história do Coringa, que quer provar pro Batman, pro Gordon, pra gente, que basta um dia ruim, mas tem que ser um dia muito ruim, mas consegue matar o que você tem de bom dentro de você. Ele quer mostrar que essa história do Gordon ser o detetive todo certinho, dentro da lei, é só porque ele ainda não sofreu o suficiente. Exatamente. Um dia ruim pode mudar qualquer pessoa, né? Então ele invade a casa do Gordon, agride a filha dele, né? Que é a Bárbara Gordon, que era a Mulher Gato. Não. A Mulher Gato não, a Batgirl. Isso. Não quero falar como. Ele não sabia que ela era Batgirl, ele só foi atrás do Gordon. E por um acaso ele acabou pegando a Batgirl sem nem saber, né? Na verdade, em momento nenhum ele entende, né, que ela era a Batgirl, independente. A parada era só ele querer provar o ponto dele. Então ele acaba com a vida da Bárbara Gordon e, por consequência, deixa o Gordon doido, né? Enlouquece ele. Ele não mata ela. Não. Tu falou acaba com a vida. Acaba com a vida não é no sentido de matar. Eu acho que é pior do que você matar. Porque depois do que acontece com ela, a linha do Batman trouxe mais um personagem. Ela deixou de ser a Batgirl pra virar a Oráculo. Isso. Que é a mente por trás do Batman. Informática, ela fica no computador, ela fica fazendo pesquisa pro Batman, essas coisas assim, né? Ela virou a Intel do Batman. Só que isso ainda não é apresentado pra gente nessa HQ. Não. Isso é posterior. Isso aí é posterior, se você for continuar lendo a história. Nessa HQ a gente não sabe disso. E dá certo, né? O Gordon, ele dá uma pirada com o que acontece, porque ele se culpa pelo que aconteceu em vários sentidos. Se culpa por não ter dado atenção ao Coringa, se culpa por não ter acabado com o Coringa antes, por não ter protegido a Bárbara. E o Batman é a mesma coisa, porque ele também se sente responsável, já que ela foi a Batgirl. Essa é a premissa da história e você vai vendo o desenrolar a partir daí, né? O legal dessa história também é que tem um outro paralelo que vai contando flashbacks do Coringa. Do Coringa, né? Ele serve como basicamente uma história de origem do Coringa, né? Ele traz uma das origens que a gente tem mais famosas do Coringa, né? Não foi criada nessa HQ. É uma das poucas, na verdade. Não tem tanta coisa falando sobre a origem do Coringa. Mas as pessoas geralmente lembram dessa, mesmo que ela não tenha sido criada, mas da forma como ela foi representada nessa HQ. Que ele era um comediante fracassado, né? E a vida dele, assim, foi por água abaixo, né? Ferrou a vida dele inteira porque ele aceitou participar de um assalto numa fábrica de produtos químicos. Ele era um comediante que não tava fazendo sucesso, né? Não tinha dinheiro, tava cheio de dívida. Isso. Tinha problema com a agiota, essas coisas, né? Tinha problema com a agiota, com o banco, com um pombo da esquina, ele devia ter problema. Exatamente. Então faz um paralelo do que o que ele quer provar na história que tá rolando, né? E esse assalto não dá certo porque o Batman não impede. Então isso também reflete o porquê do ódio que ele tem pelo Batman. Esse sentimento de necessidade, né? O Batman tava lá no início dele, do Coringa, e o Coringa tava lá quando o Batman tava começando a ser o Batman, né? Então acaba trazendo essa dualidade, né? Isso. Não quero falar mais da história em si pra não trazer spoilers. É uma história muito boa, porém... É pequenininho, ela é muito fina. Mas eu acho importante a gente ressaltar que ela é uma história que lida com temas muito delicados. Então, se você não se sentir confortável com violência muito excessiva, gráfica, estupro, violência muito verbal, coisa assim, talvez não seja a sua história. Porque ela não tem pena de ninguém. Vá com ressalva, né? Ela é pesada. Eu só quero deixar isso claro. Mas se você não tem problema com isso e quer ver uma história muito bem escrita do Batman... Vai fundo. Vai, porque ela é excelente nesse sentido. Excelente, o argumento dela é sensacional, o decorrer da história é sensacional, o traço, a arte é linda, tá tudo muito bem feito naquela história. Não é à toa que ela é uma das HQs mais famosas do Batman, não é troco de nada, não. Então agora traz a sua próxima HQ. A última que eu vou trazer aqui é outra história completamente icônica, daquele top 3 que você falou ainda agora. Ela pra mim é o top 1, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, HQ de Frank Miller, que saiu originalmente em 4 edições, em 1986. Aí depois eles lançaram um compiladão bonitão, capa dura, que é o que a gente tem até hoje, né? Essa história é relançada desde os anos 80 até hoje, porque vende. Ela é a que mais vende do Batman. E ela é uma das histórias do Batman que tem mais versões, assim. Ela tem o compilado, mas ela tem edição de luxo, edição super de luxo, edição de colecionador. Agora
agora saiu ela Noir, que é a mesma história, só que preto e branco. Que eu tava doido pra comprar só porque preto e branco. Ela tá lá por um motivo. Ela é icônica por razão, porque o argumento, a arte dela tá tudo no nível épico, sabe? O Frank Miller tava inspiradíssimo quando ele escreveu essa história. Ela fala do Batman já coroa. O Batman já tá velho, 10 anos aposentado. Ele cansou de ser o Batman, cansou de Era Venenosa, cansou de Joker, cansou dessa vida e falou, chega. Já tô velho, vou ficar aqui em casa, pernas pro ar, tomando conhaque o dia inteiro. E esse já é um Batman... Assim, o Batman, ele nunca foi de muitos amigos, né? Ele nunca foi o parceirão da galera. Mas nesse ele tá especialmente ranzinza, porque se você pensa, se ele jovem já era tudo... Ele velho, então, é 3 vezes pior. Exatamente. Só que depois da aposentadoria do Batman, Gotham ficou largada. Virou a cidade da violência, né? O Batman, quando ele surge pra acabar com a violência de Gotham. Sempre, né? Sempre essa é a premissa. Porém, aqui a gente vê que Gotham ficou ainda pior depois que ele parou do que ele era antes dele surgir. Exatamente. A história começa quando uma gangue chamada de Os Mutantes chega pra aterrorizar mais ainda, né? Já tava mega violento e quando chegou a gangue triplicou o nível de violência na cidade, né? O nível de assalto, tiroteio, morte, latrocínio foi pras alturas, né? É porque assim, até então, né, o que a gente entende do universo é que Gotham tava dominado por crime, mas era aquela coisa meio que de facções. E os mutantes vieram pra brigar com todas as facções também. Pra acabar com o equilíbrio, né? Exatamente. Então assim, se às vezes o lado A não brigava com o lado B, pra simplificar, eles vieram pra brigar com os dois. Exatamente. Então sofria todo mundo. Sofria o vovô da esquina que não tinha nada a ver com a história, sofria os bandidos, ferrou tudo. O nível de violência foi pras alturas, né? Então o Batman se vê obrigado a voltar. Porra, a cidade tá uma desgraça, né? E em contrapartida, o Joker, que também tava todos esses anos preso em Arkham, ele tava num trabalho de reabilitação, tava com um trabalho com um psicólogo que tava se sentindo bam por ter colocado o Joker de volta à sociedade, né? Mas nada, o Joker só tava bolado porque o Batman tava aposentado, né? Perdeu o objetivo dele. Exatamente. Aí assim que ele vê o Batman na televisão, quando ele volta, os olhos dele brilham, né? Falou, minha razão de viver voltou. Exatamente. E o Joker volta alucinado, né? Explodindo tudo, fazendo aquelas maluquices dele elevado a 1000, né? Mas aí a história desenvolve a partir daí, né? Isso. Eu vou confessar que eu não gosto muito do traço dessa história. O mesmo problema que você tem no Dia das Bruxas, eu tenho com essa história. Eu acho o argumento, a história em si, excelentes. Mas o traço me incomoda. Eu gosto dele quadradão, assim. Ele é torto. É um pouco menos torto do que o 2, mas é torto. Eu não acho não, eu gosto. Ele dá uma sensação de que... O traço dá uma sensação de violência, tanto quanto Gotham te dá no roteiro, sabe? Eu acho que... Você se sente agredido. Exatamente. E o Batman é um quadrado, ele é um monolito naquela HQ, né? Ele é um retângulo. O cara é gigante, ele tá gigante. A gente falou que não ia falar muito desse filme, mas só pra basear os filmes do Nolan. Do Nolan se baseiam muito nessa HQ, né? Tanto que é de mesmo nome, as duas coisas, né? Apesar delas não ser uma adaptação. É a mesma história, mas eles tem pegam muito, o nome, né? também. Exatamente. O Batman do Ben Affleck, ele pega um pouco também da aparência dele, né? Ele tem aquele símbolo do Batman grandão, ele é gigante, né? Quadrado. A gente vê, inclusive... Mais gordinho, né? Não, e a gente vê a armadura do Batman, que a gente vê ele usando nessa HQ. Ele usa, também no filme. É muito parecida mesmo. E é um Batman mais velho, né? A ideia do Batman do Ben Affleck é ser um Batman um pouco mais velho, não aquele garotão. Então ela é influente demais, né? Ela influencia o cinema, influencia os filmes animados que vieram depois. Ela influenciou o Batman. Depois daquilo, muita coisa mudou, virou referência. Exatamente. Como a gente falou, nos anos 70 ele foi indo pro lado mais dark, nos anos 80 ele pegou firme, né? Firme nesse visual. O The Dark Knight é, com certeza, um dos maiores culpados, entre aspas, disso aí, né? Eu só queria fazer uma ressalva. Quem ainda não tiver lido por um acaso, vai, leia, é excelente. Mas para no Dark Knight 1. Não segue não vai pro 2 e pro 3 não. Justamente, a segunda parte...
Não, a terceira parte tá saindo agora. Saiu Não, ali tem no ano 3, passado. não tem? Não, a parte 1 e parte 2. Então não vai pra parte 2, porque a parte 2 dói. A parte 2 ele fez de birra, porque o estúdio encheu o saco dele porque tinha... Dinheiro, né? Por que dinheiro? E o Frank Miller falou, não precisa, não tem necessidade de fazer mais um. Acabou, tem início, meio e fim. Deu pra ver que foi birra porque é muito ruim. Ele fez nas coxas mesmo, né, a parte 2. Ele fez a lá, dane-se, né? Mas, cara, a parte 1, leia porque não só de Batman, mas como no universo dos quadrinhos, ela tá lá como os ícones, panteão das histórias em quadrinhos, sabe? Com certeza, eu acho que é leitura obrigatória. Essa visão do Batman mais coroa, o Batman mais rabugento, mais ainda do que ele já é, né? É sensacional, cara. Batman boladão da vida, irritado, tacando o foda-se pra tudo, porque ele vem de tanque de guerra mesmo, começa a usar arma, já tá... Tanto é que Foda-se. Gotham já tá num nível tão absurdo que ele falou, não tem como fazer daquele jeito que ele fazia antes, né? Ele se viu obrigado a mudar suas táticas, né? A lutar sujo, como ele fala na HQ, né? Ele passa a luta sujo e isso dá uma graça mais à história. E a gente super recomenda, né? Com certeza. Porque essa HQ é sensacional, é uma das minhas favoritas e leiam, cara. Deem um jeito de ler porque vocês não vão se arrepender. Com certeza não. I'm Batman. É isso aí. E Batman tem... É uma infinidade, né? É um universo. Se você quiser mergulhar nessa loucura aí, você nunca mais vai sair, né? Só pra gente citar aqui algumas outras HQs, vale a pena dar uma olhada também no Morte em Família, no Corporação Batman, no Longo Dia das Bruxas. A gente não trouxe pra falar porque, apesar da gente ter lido todas essas... a gente queria falar com mais atenção em só 4, que é pra poder falar melhor sobre. Mas todas elas valem muito a pena dar uma olhadinha. E não só isso, tem os arcos também. Ele tem 1 milhão de arcos aí. Foi o que eu falei, se você entrar aí, é a toca do coelho, né? Sem dúvida. Você nunca mais vai sair. Se a gente parar pra listar aqui tudo que tem nome de Batman, a gente vai ficar uma eternidade aqui falando. Isso sem falar de Liga da Justiça, Trindade, por aí vai, né? Exatamente. Ele é um dos heróis mais famosos, se não é o mais famoso. Eu acho que... Eu não sei se ele hoje em dia é o mais famoso, mas eu acho que hoje em dia ele é o mais querido. Com certeza. Ele tem os melhores vilões, na minha opinião, também. Ele tem sem 1 dúvida. milhão. O Cara de Barro, o Mad Hatter, como a gente falou, o Chapeleiro Louco, né? O próprio Espantalho é um excelente vilão. O Mestre dos Bonecos. Caraca, tem muito. 1 milhão de... E o Killer legal... Croc. E o legal do Batman é que normalmente não são vilões super poderosos. São vilões com distúrbios muito loucos e que o Batman tem que aprender a lidar, vamos botar assim, com esses distúrbios. O que eu mais gosto é o Homem-Morcego. Tem, né? Tem o cara que foi alterado geneticamente e ele virou metade humano, metade morcego. Então, E é uma piada, né? Batman versus Homem-Morcego. É muito bom, cara. Cara, mergulhem nesse universo porque se vocês não fizeram, né, até agora, não vão se arrepender, cara. Batman é sensacional. Na minha opinião, tem uma das melhores histórias. Eles pegam roteiristas sensacionais que sabem, geralmente... Eu nunca vi uma história ruim do Batman, né? Geralmente eles sabem utilizar, né, todas as características que o Batman tem. Até deve ter, mas não chegou na gente, né? O que importa. Exatamente. Não é à toa que ele é o meu herói favorito, né? E vale a dica, cara. Entra nesse mundo aí. Com certeza. Mergulha em Gotham City. I'm Batman. Então agora vamos pro nosso modo co-op. O modo em que a gente fala sobre se vale ou não, ou como é a experiência de consumir o que a gente tá falando em grupo. Exato. A gente tá falando de HQ, então é muito difícil a gente realmente consumir em grupo. Então eu vou dar... A gente vai dar, né, na realidade, as recomendações mais do se vale a pena comentar ou como fazer, né? Então vamos lá, A Corte das Corujas. Ela é uma história mais densa, né? Então eu acho que é muito difícil você conseguir conversar com alguém, a não ser que a pessoa more com você pra ter a mesma HQ que você, conversar sobre. Só se você ler e emprestar pro amiguinho e depois vocês forem comentando. Isso que eu ia falar, vale a pena você, juntar com um amigo, cada um compra um e vai trocando, sabe? Isso é uma dica muito legal. Se você não tiver apego em ter a coleção... Empresta. Não vai dar pro cara, né? Não, você tá falando de cada uma compra uma. Aí você não tem a coleção completa, cada um fica com uma. Sim, exatamente. Se você não quiser ter uma coleção gigante, se você só quiser não fizer ler, questão mesmo, né? Tem gente que não faz questão. Compra, empresta pro amigo, e você pega emprestado do outro e vocês vão conversando sobre, né?
Eu já emprestei minhas HQs pros meus amigos, depois a gente fica conversando. Você mesmo aqui pega as minhas HQs pra ler e tal. E façam isso, porque... Mas eu sou sua esposa, né? Você tem que me emprestar as HQs. Sim. Não pode ir separar as HQs. É. Mas façam isso. Fazer em grupo sempre é melhor. Mas se não, peguem pra ler. Agora, o Dia das Bruxas. Cara, essa é uma história que não dá pra você comentar com todo mundo, porque eu acho que tem que ser uma pessoa já mais com a mente aberta, ou que já tenha lido muito do Batman pra poder se desprender. Se você apresentar pra alguém que tá muito naquela expectativa de Batman, vai se decepcionar. Já tem que ter um pouco de experiência, né? Ou pelo menos ser muito despretensioso, sabe? Não ir esperando ter o Batman. Apesar de ser o Batman, não ter todas as características que a gente tem nas histórias do Batman. Piada Mortal. Esse é muito bom, vale a pena você fazer em grupo, só toma cuidado se a pessoa pra quem você tá recomendando não é sensível. É uma história bem dark. Leia e depois passe pra quem você sabe que vai curtir, né? Isso, pensa, e pros seus amigos que você sabe que não tem problema, com certeza vale muito a pena ler, comentar, reler e por aí vai. E o Cavaleiro das Trevas? Esse vale a pena, porque ele é fechadinho, né? Ele é amarrado, ele tem tudo de bom das histórias em quadrinho em geral e tudo de bom de Batman. É verdade. Então, qualquer pessoa vai curtir, vai entender, vai pegar tudo aquilo que ele tá querendo mostrar, sabe? E, inclusive, assim, pelo menos a gente que vive no Brasil, né, acaba tendo muita coisa de gangue, mafioso, lado A, lado B, então é até mais fácil de se situar. Dá pra entender fácil, ele não tem nada de complexo. Então é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Diz pra gente se faltou a gente falar de alguma HQ em especial que vocês gostem muito. Até dá dicas, né? Porque a gente não conhece tudo. De repente, vai que a gente para pra ler algumas que vocês recomendem. Com certeza. Falem aí, porque dica de Batman nunca é demais. Eu vou procurar com certeza. Então, até a próxima quinta. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.